Olá, meus amores. Cãozinha, Cacau. Namastê! Namastê, meus amores. Tudo bem com vocês? Cacauzinho. Nosso tema é equilíbrio. E o equilíbrio vem com vários conceitos, né? Pode ser o equilíbrio de corpo, que tu encontra teu eixo, tua postura, o equilíbrio emocional, o equilíbrio na tua vida. Qual é o equilíbrio que tá pegando? Por que essa pergunta pra mim, Cleusa? Que indireta é essa? Eu acho que, assim, antes de tudo, né? Por que desse tema? Né? Eu acho que os nossos encontros, os nossos cacaus, a gente fala muito sobre essa questão, né, das oposidades, do abraçar as tuas sombras, do quanto tu precisa buscar esse estado de equilíbrio. A gente já falou disso várias vezes aqui, né? Mas eu sinto que a gente nunca deu atenção só a esse tema, sabe? Eu acho que é um tema, assim, digno de se pontuar, sabe? Necessário, assim, de se pontuar. E trouxe muitas reflexões pessoais mesmo, assim, pra minha vida, nessa semana a respeito desse tema. E acredito que a gente possa trilhar um pouquinho melhor, sabe? O que é equilíbrio, como chegar no equilíbrio, né? Porque uma coisa é você entender, né? Como eu tava falando com a Cleuzinha, uma coisa é você entender que você tem que manter o equilíbrio em tudo que tu tem, né? Que tudo é parte da natureza, que tu não pode renegar nada, que tudo faz parte daquilo. Outra coisa é tu colocar em prática, né? Então, assim, inconscientemente, a gente ainda tem essa resistência a entender o que faz parte desse equilíbrio, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que nesse momento o mais difícil seja você trazer o equilíbrio para essência do ser mesmo, para mente, para consciência, sabe? Equilibrar assim essas nuances que vêm no dia a dia, né? E que você tenta renegar, que de certa forma você renega, mas que você deveria sentir que aquilo ali faz parte do teu ponto de equilíbrio. Que não é renegando aquilo que tu atinge o equilíbrio, é ao contrário. É abraçando. O equilíbrio seria o ponto entre as partes, né? Achar sempre o caminho do meio. Exato. Mas os caminhos que a gente vai trilhar não são caminhos retos. Eles têm ondas, eles têm curvas, e aqui na Serra tem muita curva. Muitos buracos, a gente tem que desviar tantos. Senão cai lá embaixo, já pensou? Ali na Serra. E é entre o instável e o estável. A gente quer o estável, mas às vezes nos apresenta o não estável. E como que a gente volta para o eixo? Quando que a gente volta para o equilíbrio? Negando é um jeito que muita gente faz. Porque se tu sente raiva e tu diz, tá resolvido, não tem mais. Mentira tua, mentira interna, vai chegar num ponto que isso vai virar uma doença, isso vai virar repetições de padrões. Então, a sabedoria de tu sentir raiva e observar o que essa raiva está fazendo comigo. Por que ela está se apresentando? Qual a função dela? E a raiva é fogo. E eu consegui transformar esse fogo em luz no meu caminho, é o caminho que a gente quer, né? Sim, eu acho que até a gente também poderia tentar trazer, talvez de uma forma mais palpável, né? Quando, por exemplo, tu tem aquela dualidade entre coragem e segurança. Porque quando tu tá se jogando pra alguma coisa, né? Quando tu tá querendo ser corajoso pra começar alguma coisa, tu tá querendo ou não saindo da segurança. Tu tá saindo do Da conforto. zona de conforto. Exato. É difícil. Então, mas esse é o porém. Será que a gente não tá internalizando que para ser corajoso a gente precisa sair do conforto, quando na verdade o que a gente deveria fazer não é renegar o conforto, mas sim sair avante com uma certa dosagem de conforto, no sentido de, tá? Vamos tentar explicar melhor isso daí que ficou confuso, né? Ficou confuso, minha gente, vamos lá. Exemplo. Exemplo. Tu tá num novo projeto. Ou tu tá fazendo uma viagem. Tu vai fazer uma viagem. E aí tu vai num lugar que tu nunca conheceu. Supondo que tu vá sozinho. Tu vai sem ninguém. Tu não conhece o lugar, tu tá se aventurando. Um ato de coragem. Tu sentiu que tu precisava estar ali. Tu se atirou e tu foi. Um ato de coragem.
Aí tu sente inconscientemente que tu não pode estar sentindo coragem e segurança ao mesmo tempo, porque esses dois sentimentos são excludentes. Se tu tá se sentindo seguro, tu não tá sendo aventureiro, corajoso. Se tu tá sendo aventureiro, corajoso, teoricamente tu não tá se sentindo seguro. Mas e se a gente fizer uma viagem se atirando com segurança? Em pequenos momentos. Então, tu pode não tá totalmente ali na sua zona de conforto. Tu pode ir pra um lugar que tu nunca foi, tu pode ir sozinha. Mas que tu vai, por exemplo, com uma excursão. E aí lá você faz os passeios com essa Uma excursão. equipe. Ou em que em alguns momentos você já vai em alguns lugares que já te recomendaram. Então que tu não faça tudo novo lá. Essa Que tu questão possa ir em alguns lugares. de aventura sozinha sempre arrisca maior. Então, se tu vai no Rio, a gente não recomenda ir sozinha nunca. Porque em dois tudo é mais fácil. A gente não nasceu para ser sozinho. É um pouco de teimosia. Eu acho que também um pouco dessa questão de se experienciar através da experiência em si. Porque quando tu tá sozinho, tem só você. E aí tu é obrigado a ver o que é seu, o que é só seu. Que não é do outro, não tá Mas misturado. daí tu entra num campo que tu não conhece muito bem. As Isso. estradas, tem estradas que tu pode ir, mas tem estradas que é extremamente perigoso. Quem mora no local já tem esse conhecimento. Tem estradas que tem como se tu tivesse o teu espaço para te andar, mas é os carros que passam ali. E se tu anda de noite, te pegam, porque eles não dão esse espaço. O povo já sabe que ali os carros dão passagem e não respeita o pedestre ou ciclista, enfim. Então, é aventura mesmo. Exato, mas esse é o meu ponto. A gente tá falando isso tudo que ela falou das estradas é no sentido literal e figurado, tá? É nesse sentido que eu digo. Então, assim, por que não, por exemplo, se aventurar? Se tu for se aventurar em algo, por que tu não pode se jogar nessa situação com pequenos gatilhos de segurança, mas ainda te permitindo ser a coragem? Por que tu não pode ser os dois? Entende? É nesse ponto que eu quero chegar. Por que a gente sente que para ser seguro não pode ser atirado e para ser atirado não pode ser seguro? Sendo que as duas coisas são parte uma da outra. Se a gente se atira com segurança, dá certo. Esse é o equilíbrio. Vamos Eu não falar sei no de equilíbrio, né? O equilíbrio, então, seria o caminho reto, mas ele não é reto. Daí tu tem que trazer o equilíbrio da balança entre os extremos. Um pouco de peso num extremo, um pouco no outro, para trazer o equilíbrio no meio. Então, tu traz um pouco de segurança e um pouquinho de cada coisa para ir um pouquinho além, né? Exato. E esse é o ponto que a gente falha, eu sinto. Porque a gente sempre fica em uma das pontas. Então, quando a gente Não, tá os muito na segurança, a extremos, gente não faz nada, né? A daí gente fica ali. aqui, né? Na Exato. gangorra. Isso. E aí você fica em constante desespero porque tá sempre na gangorra, você tá sempre batendo de um lado no outro. Porque se você tá seguro, Porque você o não equilíbrio age. não te traz evolução total. O equilíbrio total não te traz evolução. Ele é estacionado. Ele fica. É como uma dança. Tu traz esse movimento, mas tu sente teu corpo no espaço. Tu traz esse equilíbrio para cada movimento. Mas tu realmente acredita que quando tu tá num estado de equilíbrio, tu não avança? Porque a natureza. Quando é estático, não. Mas é possível, por exemplo, você estar em um estado de equilíbrio e continuar Eu se estou evoluindo? 100% equilibrada aqui, daqui não vou sair. Cara, mas eu acho que na verdade você tá totalmente certa. Cara, muito doido isso. Gente, muito. Não, sim. Explique melhor o teu insight. Cara. Não, porque assim, a gente busca o equilíbrio. Só que no momento que a gente atinge o equilíbrio, não tem mais o que fazer. E uma coisa, luta, fuga, essas coisas, a gente tá sempre junto numa experiência nova, né? Tu tá ali em sinal de alerta. Mas não é esse o Com objetivo da aquelas vida? crenças, com aquelas coisas todas. Agora, se tu vai com amor, acredita e se organiza para que as coisas todas considera essa questão, porque eu pensei bastante assim, quando tu sai caminhar, às vezes num lugar estranho, tem lugares que é só da região, que é o risco da região.
Uhum. É como tu ir para uma cidade nova e quando se pega numa contramão de carro, né? Tu tem que estar mais antenado aos sinais. Mas quando tu tá bem amparada, que tu se protege já no campo, tu dá tudo certo. Dá tudo certo, porque parece que tem uma vozinha interna ali que vai te guiando e tu se joga, vai. Porque eu fui muito para São Paulo de carro. Eu mal e mal andava em Caxias de carro. E quando eu disse eu vou, e fui mesmo, peguei situações graves na estrada, onde tinha muita gente aglomerada, onde tinha fechamento de estrada, onde que eu tinha que desviar caminhos. Ou eu entrava no desespero, ou eu paralisava no lugar, ou eu seguia adiante. Eu demorei mais, mas eu cheguei. Mas não foi fácil, não é um lugar confortável. E é engraçado, né, que a maior parte da vida, que é justamente esses lugares de desconforto, são as partes que a gente menos gosta. E são 90% do que é viver. Se bobear mais. É que a gente está fazendo mais de 90% do que fez ontem. O novo é Também. muito pouquinho. Até pensamento. O novo é muito pouquinho. É, mas trazendo isso então para a história do equilíbrio que você falou. A gente passa 98% da vida em desequilíbrio e 2% em equilíbrio. E a gente Não, mas vive tem gente que tá desequilíbrio em tempo integral. 100%, 110%. Há casos e casos. Tá, realmente, para a maioridade das pessoas, né? As pessoas que estão em um pequeno instante de equilíbrio durante a vida delas, né? É 98, tá bom? Mas vamos trazer o equilíbrio para uma situação de amor. Pai e mãe. Meu pai era indisciplinado, minha mãe tinha que trabalhar demais e eu estava ali no meio deles e tinha que tomar decisões. Ou eu seguia um ou eu seguia outro. Ou eu queria ser comum e não renegar o outro. Só que o caminho do meio disso tudo, se tu for para os opostos, tipo, eu não quero ser indisciplinado como tal pessoa. Eu vou para o outro oposto, eu vou para outra extremidade. Tu ama, mas de maneira no outro extremo. E aqui é um amor doentio, de apego, é outro extremo. Então, se falando do amor numa mesma linha, um amor que ama demais, mas é apegado, tóxico, e um amor que liberta, mas é extremamente independente, a ponto de não acreditar que o outro vai poder te dar amor, talvez, porque eu me amo o suficiente e me basto. Por que tu não pode encontrar o caminho do meio aí, sabe? Amar e se sentir amada. Não é necessário ir nos extremos. Quando a gente traz esse equilíbrio, a gente se permite amar e se sentir amada, a gente se permite errar e acertar, perdoar. Tem vários aí que a gente pode seguir, eu só tô dando alguns exemplos. E o equilíbrio é o equilíbrio das balanças, né? Trazer, às vezes a gente se sente injustiçado por algumas situações e acha que aceita e fica aquela coisa dentro de ti. Para que facilitar se pode dificultar? É um extremo, né? Um extremo. Bom, semana de crescimentos, né? Poderíamos definir essa semana como semana de crescimentos. Acredito que semana de libertações, né? Mudanças à vista. Ou já acontecendo.